Olá, meu nome é Dirce e eu sou bolsista de pós-doutorado e trabalho na coleção do Herbário INPA. Hoje eu vou apresentar um pouco da coleção de fungos neste herbário. Para começar, vamos relembrar então o que é um fungo. Então, fungos eles podem ser organismos unicelulares, apresentar apenas uma única célula, como a gente pode ver nessa imagem de microscopia. Então, são células de leveduras, mas em cultivo, quando ela está agrupada, assim, ela formando uma colônia de milhares de células, a gente então consegue observar nessa imagem numa placa de Petri. Mas eles também podem ser organismos multicelulares, ou seja, apresentar mais de uma célula formando o seu corpo. A exemplo dos bolores, que são aqueles fungos que crescem em pães, quando a gente deixa ele ali esquecido, né? Ou em frutas. E também o que a gente conhece como cogumelos, então, são fungos multicelulares. E lembrando um pouco do que a gente conhece de fungos, nem sempre foi assim. Para começar, em 1753, Linneu publicou essa obra, Systema Naturae, em que ele separava dois reinos, né? O reino animal e o reino vegetal. E dentro do reino vegetal, ele incluiu a classe Cryptogamia, que seriam aqueles organismos que apresentavam seus gametos escondidos, ou seja, não produzem flores nem frutos. Então aí ele incluiu as briófitas, pteridófitas e os fungos também. Somente com outros estudos e o melhor advento de novas ferramentas, como a microscopia eletrônica de varredura, dentre outros estudos químicos também e de evolução, foram propostos, então, um novo sistema de classificação. Então, em 1969, Robert Whittaker, ele propôs, então, um quinto reino, né, que seria, então, o reino fungi, para, então, incluir os fungos. Então, seriam organismos que não fazem fotossíntese, né, porque as plantas fazem fotossíntese, mas os fungos não fazem. E eles apresentam, então, uma alimentação que a gente chama de heterótrofos por absorção, ou seja, eles jogam enzimas no substrato que vão quebrar moléculas grandes em moléculas menores para então ele absorver então esse seu alimento. E além disso, ele apresenta então quitina na sua parede celular. E com os adventos das desenvolvimento das ferramentas moleculares e estudos das filogenias, a gente então conseguiu compreender melhor qual que era a relação de parentesco, né, entre eles. Então, como vocês podem ver, aqui na parte de cima, em arquiplastida, a gente pode ver que onde estão localizadas as plantas terrestres. E aqui embaixo, na seta rosa, a gente pode ver que estão os fungos mais intimamente aparentados com os animais, certo? E um outro grupo que a gente também vai encontrar na nossa coleção são os mixomicetos, que eram tratados como fungos também, mas que na verdade ele está nesse lado chamado amebozoa ali, como mixogastria, tá? Então, é por isso que então a pergunta, então, se fungo não é planta, por que eles são depositados em herbários, né? Existe um fungário? Então, como vocês podem ver, existe toda uma questão histórica, né, dos fungos serem depositados em herbário. Então, no INPA, a gente vai encontrar, então, os fungos depositados aqui no herbário INPA. E a gente pode encontrar também, ao redor do mundo, coleções já separadas, né, no caso do Kew Gardens, eles têm um fungário, então seria um local que só recebe fungos. E também a gente pode chamar de fungário, que no caso aqui no Museu da Amazônia, a gente tem um fungário onde a gente vai encontrar fungos vivos na natureza, tá? Então é uma área que foi criada especificamente para os visitantes observarem os fungos. Então lá a gente também colocou imagens de fungos e também a gente, sempre que a gente podia, a gente colocava também troncos ou folhas que a gente encontrava no meio do mato para trazer nessa área para os visitantes poderem olhar então os cogumelos crescendo ali na natureza. Então, o que a gente recebe no fungário, né? Ou na coleção aqui do Herbário INPA de fungos? A gente principalmente recebe os
que a gente chama de macrofungos, seriam os cogumelos, as orelhas de pau. Então aqui vocês podem ver uma diversidade de formas desses fungos, né? Como os de astro, né, que a gente chama de estrela da terra, o véu de noiva, os fungos que têm formatos de coral. Então esses fungos, eles apresentam uma diversidade de formas bastante variadas. Assim como as plantas, a gente não coleta uma planta inteira, a gente coleta um ramo dela, né? Então, quando a gente coleta um fungo, um cogumelo, a gente não está matando ele, digamos assim, a gente está coletando apenas uma parte dele, que seria então a estrutura de reprodução desses fungos. Como vocês podem ver nessa imagem, grande parte desse fungo, a parte, digamos, vegetativa, se encontra no substrato, como falei, que pode ser uma folha, pode ser um solo. Então, nessa imagem, vocês podem ver que grande parte dele ainda vai continuar vivo ali, crescendo num tronco ou numa folha. Ou mesmo insetos também, né? Então, o fungo ele pode colonizar diversos tipos de substrato. Além disso, esses fungos, eles podem ser depositados em coleções microbiológicas, tá? Aqui no INPA temos duas coleções, uma de micro-organismos e outra de micro-organismos de interesses médicos. Então, na primeira, eles vão receber fungos em geral, e a outra, então, seria aqueles fungos que vão causar alguma doença. Então, como vocês podem ver, não são só as leveduras ou os fungos filamentosos aqui nessas placas de pedra que a gente vai depositar numa coleção de micro-organismos. A gente pode isolar daqueles cogumelos e orelhas de pau uma parte do micélio. E esse micélio, como vocês podem ver nessa placa aqui, toda branquinha, então é o fungo que cresceu ali. Então a gente pode isolar também esses cogumelos em coleções de culturas vivas. Então, para exemplificar mais um pouco o que a gente vai encontrar no herbário INPA, então um exemplo são os fungos ectomicorrízicos, né? Aqui no caso, eu apresento, então, ele é um tipo, né, dos fungos micorrízicos, que são aqueles fungos que são associados às raízes das plantas, e é importante destacar a importância desses fungos, porque mais de 90% das plantas no mundo dependem, né, desses fungos para crescerem, e aqui na floresta amazônica isso não é diferente. E esses fungos ectomicorrízicos, mesmo sendo um tipo que representa apenas 2%, né, nas espécies de plantas, eles estão presentes em 60% das árvores do mundo, ou seja, então ele é muito importante. E esses fungos são importantes aqui na Amazônia, nas florestas que a gente chama de floresta de Campina e Campina Arana, então são florestas de areia branca. Então aqui alguns exemplos, né, esse primeiro aqui é uma Amanita campinare, um Boletellus ananás e um Lactiflus, então são exemplos de fungos ectomicorrízicos. Outro grupo bastante importante que a gente vai encontrar no nosso herbário são os fungos decompositores de madeiras e folhas. Então, esse primeiro neste tronco é o Gloeosporus teleforoides, então crescendo em grande quantidade aqui em cima de um tronco. E os fungos de folha, né, como os marasmos, né, aqui embaixo, esses dois são duas espécies diferentes de marasmos. E no meio aqui a gente pode encontrar uma espécie de Crinipelles, bastante bonita, né? E nesse galho aqui, esse tronco fino, a gente pode encontrar aqui uma espécie chamada Marasmiellus volvatus. Então, para iniciar, a gente começa então encontrando esses fungos na natureza. Então, seria então coleta e preparo. Geralmente a gente encontra esses cogumelos no mato, a gente fotografa, anota todas as informações, se ele estava num tronco, numa folha, os dados de GPS, tipo de floresta, dentre outras informações, né, relevantes. Então aqui é importante quando a gente, para quem é um leigo, né, não conhece todas as estruturas, às vezes você vai descrever e acaba se perdendo. Então é importante ter imagens bastante boas de toda a parte do fungo, né, a parte do himenóforo, que é a parte de baixo do chapéu, detalhes da inserção do estipe, né, o estipe é o pezinho. Então a gente tiver uma boa imagem, a gente pode então facilitar então para descrever depois esse fungo e identificar, né. A gente também pode tirar material para DNA, então aqui nesse caso a gente usa um cartão chamado FT-CAD, mas a gente pode usar secando em sílica também. E esse material, depois de todo esse processo, né, de anotações, de informações, a gente pode usar uma desidratadora de alimento, e a gente usa uma temperatura no máximo de 40 graus para secar esses materiais.
então eles ficam aqui desidratados, né, porque os fungos, né, vários deles, eles chegam a ter apresentar 90% de água, então eles ficam bem sequinhos mesmo, perdendo toda a forma. Após esse preparo, né, então a gente vai acondicionar esses materiais, é importante acondicionar em sacos plásticos, como do tipo Ziploc, para evitar que reidratem. E também a gente pode acondicionar em frascos de plástico, ou aqui antigamente, né, como um pesquisador chamado Rolf Singer, que ele é bastante importante na micologia, então ele usava essas latinhas, né, para guardar os materiais que ele coletava. Ou improvisar também caixas, aqui uma caixa de madeira, para guardar aqueles materiais que quando, após desidratação, eles ficam meio mais frágeis e delicados, então é importante todos se preparem para guardar essas amostras. E assim como as plantas, eles também vão receber número de registro e uma etiqueta de identificação aqui, como mostra nessa imagem. Então, para falar um pouco da história, né, toda a coleção, né, tanto de plantas quanto de fungos, eles dependem de coletores e de pesquisadores que vão coletar esses fungos e depositar na coleção. Então, a coleção é como se fosse um livro, né, que nunca tem fim. É um livro sem fim e cada personagem vai lá e vai incluindo, então, coletas novas. Então, sempre vão ser coletas únicas, com informações únicas. Então, a coleção do Herbário INPA, ela foi fundada em 1954 e a pós-graduação do INPA, ela foi fundada em 1973 pelo Prance, que a gente mostra aqui essa imagem, primeira imagem aqui de cima, a gente pode ver ele aqui. Então, ele é bastante importante para as pesquisas botânicas, mas ele também foi bastante importante para as pesquisas de fungos e também de etnomicologia. Então, como vocês podem observar, nos anos 70, 80 foi o ano que a gente recebeu mais coletas de fungos depositadas no Herbário INPA. E um exemplo aqui de pesquisadora brasileira, né, Vera Lúcia Bononi, então teve bastante colaboração aqui, a Generosa Pérez também, e a Isonete Jesus, que trabalhou junto com o Rolf Singer, né, então todos esses pesquisadores foram responsáveis nos estudos de fungos nessa época. E é interessante também que essa época foi a época que coincide com as grandes floras, expedições das floras tropicais, né, junto com o New York Botanical Garden, o Museu Guild, a Embrapa. Então foi uma época que teve bastante investimento, né, no conhecimento, então, da diversidade de organismos da Amazônia. Então contribuiu muito, muito, muito nessa parte. Depois vocês podem ver que houve uma lacuna muito grande de depósitos de cogumelos aqui, de fungos no Herbário INPA, e somente lá para 2005 é que iniciou, então, mais depósitos de fungos, chegando novos pesquisadores, né, como a doutora Cida, a doutora Noemi, o doutor Jadson, e eu também continuo contribuindo, então, a gente seria, então, dessa nova leva, tá? E todas as informações, né, de fungos, né, do fungário do INPA, então estão juntos com o banco de dados das plantas, né, então a gente também usa o BRAMS, que é tudo num sistema só, e todas as informações estão disponibilizadas no Species Links e também no CIBS-BR. Então, para falar um pouco, né, para mostrar quantos espécimes são depositados e quais são, vou falar um pouco de números, né, desses cogumelos depositados na nossa coleção. Então, atualmente a gente tem em torno de 25 mil espécimes depositados. Como vocês podem ver, a grande maioria, mais de 15 mil espécimes, são do filo Basidiomycota. Então, aqui eu posso mostrar alguns exemplos, né, de quão variados são esses fungos. Então, desde fungos gelatinosos, como esse primeiro branquinho aqui, que é a tremela, o geastrum, esse pequenininho aqui é o marasme cupriciformes, e orelhas de pau como a gonoderma. Depois a gente tem em torno de 4 mil espécimes de fungos do filo Ascomycota. Então aqui dois exemplos, né, que é a Camellia lepreori, esses tubinhos, né, que no tronco, e a Daudinia, que é esse fungo, são fungos, exemplos de fungos do filo Ascomycota.
A gente também tem uma quantidade razoável de fungos liquenizados, né? Então aqui a gente, no herbário ímpar, está classificado como Ascomycota lichen. E aqui exemplos desses fungos, aqui um exemplo bastante interessante é o Polystroma fernandesi, né, que foi recentemente recoletado, né, até então a gente só tinha a coleta da espécie tipo dele. E a gente também tem uma quantidade, mais ou menos 200 espécimes de Myxomicota. Lembra que eu falei que eles estão mais relacionados à mebozoa lá? Então esse tipo de fungo, que não é fungo, né, mas foi tradicionalmente estudado junto com fungo, então a gente também recebe esse grupo de organismos depositados no herbário ímpar. E o processo de digitalização do fungário, ele é parecido com os das plantas, né? As plantas, o que difere, as plantas, praticamente toda a coleção de planta é digitalizada como um todo, né? Esse cata de planta, então tem a imagem da planta inteira e da etiqueta. Agora, no caso dos fungos, nós temos somente as etiquetas e os fungos, né, desidratados, a gente tem as imagens somente para os fungos que são tipos, né, os espécimes tipos, que são aqueles fungos que são referências para poder descrever espécies novas, né, que aquele autor pegou aquele fungo e descreveu como novo. Então, mostrando aqui como é a organização desses fungos, então a gente organiza em filos e depois por gênero em ordem alfabética. Esses fungos a gente guarda em envelopes vermelhos para destacar da coleção restante, né, porque são fungos bastante importantes, e a coleção tipo de fungos entomopatogênicos, composta principalmente de fungos do gênero Ophiocordíceps, a gente então decidiu armazenar eles na forma de coleções, como se fossem coleções entomológicas, né, para manter eles mais protegidos, né, evitar que se quebrem, porque são fungos bem pequenininhos e bastante delicados. Então, mostrando aqui esses fungos mais de perto, né, hoje a gente tem 17 espécies desses fungos, né, que são os holótipos, que foi aquele fungo referência para descrevê-lo. Então, aqui uma imagem, né, aproximada dele, porque ele, como vocês podem ver aqui na etiqueta, ele tem em torno de 1 centímetro. Então, aqui é uma imagem ampliada numa lupa que a gente tem aqui no herbário, que a gente consegue obter essas imagens com bastante definição. Então, um pouco mais de número, né, quantos espécimes tipos estão depositados no herbário ímpar. Então, a gente tem em torno de 309 espécies, dentre eles 500 espécimes tipos, né, porque existem os tipos de tipos, né, tem os holótipos, isótipos, então, contando tudo, a gente tem em torno de 500. A gente tem 15 espécies de fungos liquenizados, né, um exemplo aqui é a Cladonia crassiúscula. A gente tem os fungos que não são nem Ascomycota, nem fungo entomopatogênico, mas que é do filo Ascomycota. A gente tem 20 espécies, então um exemplo aqui é Ophiostoma grande. Aqui o fungo Ophiocordyceps camponote indiane, que é um exemplo de espécime tipo depositado aqui, recentemente descrita, né, foi em 2015, pelo João Araújo. E em Basidimicota, também, assim como a quantidade de espécimes depositadas, a gente também tem uma grande quantidade de tipos depositados aqui no herbário. Então, 268 espécies de fungos desse filo estão depositados, então, no herbário ímpar. Um exemplo aqui é o Marasmus horridulus, então é um fungo descrito pelo Hofsinger, né, aquele pesquisador que eu falei que é bastante importante na área de micologia. Então, a organização física, né, e no sistema, ele é um pouquinho diferente das plantas. No sistema ele segue mais ou menos a mesma hierarquia para a planta, né, de família, gênero, espécie, mas na organização física a gente optou por organizar por filos e depois por gênero e espécies, né, não optamos a organizar por família, né, porque como nessa tirinha aqui mostra, né, as famílias de fungos ainda estão sendo bastante reavaliadas, então para evitar que determinados gêneros mudem de família, a gente tenha que depois trocar ela de posição no armário, então a gente optou por manter somente em filos e depois gêneros e espécies, em ordem alfabética.
Então, relembrando, né, qual que é a importância, né, de se manter uma coleção de fungos, né? Então, ele documenta, então, toda a diversidade de uma área, né, aqui no caso, o bioma amazônico. Então, ele é uma fonte de informações da biodiversidade. E esses fungos, né, como eu mostrei lá, existe todo um cuidado de armazenamento e depósito, é porque a gente pode utilizá-los depois, pegar um pedaço dele para fazer os estudos de microscopia, de ótica e de varredura. A gente pode pegar um fragmento desse material e utilizar para sequenciar material de DNA. Então, ele é bastante importante nesse sentido, de estudos de taxonomia e filogenia, né? E a gente também pode encontrar espécies novas, né? Porque eu não comentei lá, mas a gente tem mais de 2.000 espécimes depositados que ainda não foram determinados, que ainda não tem nome. Então, é possivelmente que a gente possa encontrar, então, espécies ainda não descritas no herbário. E todas essas informações, né, lembre que eu falei que é importante a gente anotar o local de coleta, o GPS, essas informações em conjuntos, eles podem fornecer dados de distribuição, de onde a gente vai poder encontrar essas espécies, né, e mesmo lacunas de coletas, né, a gente pode ver que tem áreas que são bem poucas amostradas em relação aos fungos. E todos esses dados a gente pode utilizar, né, como a gente mostrou, esses dados vão parar em plataformas públicas, né, como o Species-Link, o CIS-BR, né, Sistema Brasileiro de Biodiversidade. Então, são plataformas públicas, né, de domínio público, que todo mundo vai poder acessar. Então, assim, conhecer um pouco da diversidade de fungos da Amazônia. E também um fungário, ele pode ser uma área, então, além de pesquisa, né, de ciência, ele pode ser dar subsídios também para parte de educação ambiental, fornecer material para as escolas e trazer, então, mais informações sobre esses organismos bastante interessantes aqui e muito importante para a nossa floresta. Então, por hoje é isso. Então, eu queria apresentar um pouco da nossa coleção de fungos aqui no Herbário INPA, e a gente está à disposição para qualquer outra informação ou dúvida que vocês tenham em relação à coleção de fungos, eu posso ajudar a responder. Muito obrigada.